Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, dá um apanhado geral aqui. Isso é o que eu tenho para separar, limpar, revisar, né? Se for necessário, no momento. Mas algumas coisas eu quero mostrar primeiro. Por exemplo, este inversor de frequência aqui não tem o display, porque o fabricante da máquina ele não queria deixar o display disponível para alterações de parâmetros. Ele é um Micromaster 420 do fabricante Siemens, fabricante de origem alemã, né? Você vai ver aqui os dados de entrada. Input 200 a 240 volts, 1 a 3 fases, o que significa eu posso usar uma fase e um neutro do 380, que vai dar o 220, eu posso usar 2 fases do 220 ou 3 fases do 220 na entrada do inversor e sairá o output aqui, ó, output, que é o zero input, que é o zero da entrada volts, né, até o máximo, até 30 amperes, até 3 fases, melhor dizendo, em corrente alternada, de 3,9 amperes. 3,9 amperes, mais que suficiente para tocar um motor de 1 CV, né? Porém, insuficiente para um motor de 2 CV, tá certo? Bom, ele está um pouquinho sujo e tal. E esses inversores, por não estar nenhum dos dois com o display, com o teclado de parametrização, eles vão para a caixa. Aqui está a caixa. Vai para a caixa. Vai para a caixa. Porque eu não pretendo fazer investimento em material que vai ser vendido no Mercado Livre. Eu só vou pôr à venda o que já estiver pronto. Se der retorno, aí eu invisto no material que precisa de investimento. Esse pequeno PLC aqui, desconhecido meu, EGA NR10, saída digital, entrada digital, vamos ver se tem marca de fabricante. Ó, isso aqui está parecendo um dedicado de origem nacional, tá? EGA. Vai para caixa, vai para caixa. Programação via cabo PGR aqui, o cabo de programação. Não é mini DIN, vai para a caixa, vai virar sucata. Vai virar sucata, vai ver se tem alguma coisa para aproveitar. Talvez a caixinha para montar uma eletrônica dentro, um transformadorzinho, vai para a caixa. Essa eletrônica, boa eletrônica de máquina gráfica. Tá vendo aqui, ó? Essa é uma TSR 4SG. Se eu não estiver equivocado, isso aqui é de uma Stahl, de uma dobradeira Stahl, provavelmente é do facão, da bobina de facão. Provavelmente, né? Estamos vendo um metálico aqui, deve ser um transistor metálico rápido, para dar uma ponte retificadora aqui embaixo, estão vendo? Dissipador, vai para a caixa, exige tempo que não tem disponível agora, vai para a caixa. NT16 Veco, máquina gráfica. Veco é fabricante eletrônico de produtos para máquina gráfica. Isso aqui deve ser de uma Miller. Nós estamos vendo aqui o símbolo de um transformador, ponte retificadora, um sensor aqui, tá? Um emissor, melhor dizendo, um capacitor, um relé interno, contato normal fechado, contato normal aberto,
uma entrada 24 volts. Provavelmente isso aqui é de um sensor de descida de mesa, se eu não estiver equivocado. Descida de mesa da saída, do delivery, da entrega de papel de uma impressora offset. Se eu não estiver equivocado, vai para a caixa. Precisa de tempo hábil. Esse aqui é um Digimac antiguinho, com reset. Ele não tem relé de saída. Ele não tem relé de saída. Ele é um contador que apenas conta. Ele não dá uma resposta de saída. Ele pode contar pelo contato 9 e 10, onde você vê que tem um mais no 10 e o 9 é um impulso. Você tem uma saída do sensor. Esse mais ele é comum tanto para o impulso como para o reset. Deixa eu melhorar a posição da câmera aqui. Ele é tanto para o impulso como para o reset, você está utilizando o mais. Mas o sensor é NPN. O sensor é NPN. Então o sensor devolve na saída dele no pino 11 um negativo. Não é positivo, não é PNP. É NPN. Alimentação 1 e 2. Precisamos descobrir quem é a alimentação. Eles nos diz aqui, escrito 220 VCA. É um contador bacaninha, tal, mas ele só conta, não tem relé de saída, vai para a caixa. Não é interessante no momento. Depois, agora aqui nós já temos filezinho, temos um pirômetro de montagem em painel. Olha só que bonitinho. Isso aqui é da procedência, parece muito com Onron, né? Parece muito com Onron, a carinha dele, feito na Coreia. Mas aqui tá Tosber, o código dele. E ele é TOS, T-O-S, não é o TOS aqui, o nosso amigo aqui, TOS, do Brasil. É um TOS Meditec. Nós temos 3 peças iguais, tá? Isso aqui, teoricamente, está funcionando. Vamos dar uma olhada aqui o que diz aqui, o que está escrito aqui, ó. Tá vendo escrito aqui, Input K? Input K significa que o termopar é do tipo K, não é do tipo J. Vamos dar uma olhada nos contatos dele aqui, ó. Ele usa uma mesma pinagem de um relé de 8 pinos, certo? Ele usa a base igual à base do relé, de 8 pinos. Um tipo Chirac, Metaltex, que já não fabricam mais, né? Vem tudo da China agora, mas os bons eram os antigos, né? Então aqui nós temos entre 1, 2 e 3 sensor. Nós temos 4, 5 e 6 contato do relé interno e 7 e 8 source. Source é a alimentação. Então vamos pôr na caixa, mas já vai para um lado mais prioritário. Vai para um lado de cá, certo? Que esse compensa testar primeiro. Aliás, eu devo ter umas outras caixas aqui, eu vou mudar ele de caixa. Esse aqui, ó, na caixa nunca foi usado. Do jeito que eu comprei há 20 anos atrás, ele está, acho que faz uns 20 anos, distribuído pela Robert Shaw do Brasil, um Onron, um pirômetro de excelente qualidade, made in Japan,
Agora vamos dar uma observada aqui no termopar que ele usa. Bom, aqui tem as teclas de acionamento, LED out, a saída, LED de alarme. Até eu não sei o que significa, vou ter que ver no manualzinho. Ele tem manual. Deixa eu ver se eu consigo um bom foco aqui. Isso, consegui um foco razoável aqui. Source, de 100 a 240 VCA, 50 ou 60 Hz, ok? Aí nós vamos envolvido no source o 11, o 10, o 11 e o 12. Pelo manual nós vamos descobrir se ele é 10 e 11 ou 10 e 12. Aqui nós temos um relé interno para 3 amperes até 250 VAC. Isso significa o quê? Que o relé suporta 3 amperes desde que a tensão não ultrapasse 250 volts alternada. Output, né? Saída, relé de saída. Onde está o comum? Está no 6. Aonde está o normal fechado? Está no 4. Onde está o normal aberto? Está no 5. Qualquer dúvida, vocês pausam o vídeo e copiam. Aí usa caneta. Caneta é uma grande invenção, né? A gente não pode ter medo de copiar, de anotar, né? Não quebra a mão, não estraga os dedos. Alarme, um relé de 1 ampere até 250 VAC, que é um relé de alarme. Sob determinadas condições de programação, o relé de alarme atua. E o relé de controle, que é o relé de 3 amperes, atua quando a temperatura estiver abaixo da temperatura desejada. Geralmente é utilizado em equipamentos que vão aquecer alguma coisa. Bom, então ele vai para a caixa, mas ele vai numa condição mais favorável, porque ele inclusive vem aqui uma fitinha, se você quiser calibrar ele em Celsius ou Fahrenheit, você põe o selinho, tá? É uma joia rara, né? Eu não sei nem se eu vou vender isso daqui ou se eu vou deixar para coleção. Coleção de joias raras. Tá aqui as garras originais, né? Que vão aqui na embalagem, uma ao lado da outra. Vamos por aqui. Manual, ele tem manual, ó. Manual in English. Em japonês, né? Vamos tentar ler em japonês. Quem lê em japonês aí, né? Mas em inglês fica mais fácil, né? Pelo menos a leitura. Eu não sei falar, muito menos escutar o inglês. Não tenho nenhuma habilidade a mais com a língua, mas pelo menos ler manual eu consigo, né? Já é alguma coisa. Bom, vai para a caixa, depois a gente arruma direitinho, mas vai para a parte que vai ser testada primeiro. Depois, numa ocasião mais propícia, nós vamos falar sobre equipamentos pneumáticos. Por enquanto eu estou mais dedicando à parte eletrônica, mas vocês veem que isso aqui é um pressostato que indica até 10 PSI, até 10 bar, melhor dizendo, ou 125, 150 PSI. Tá? Azul PSI e vermelho bar, tá? Hoje existem carabinas de pressão que suportam 300 bar. Isso vai dar em PSI, você tendo um bar a 14,5 PSI, se eu não estiver equivocado,
Você multiplica 300 por 14,5, dá mais de 4.000 PSI. É uma pressão enorme, enorme. Carabinas de 5,5 milímetros, né, equivalente ao calibre 22, carabina de pressão, estou falando de arma de fogo não, tá? Mas carabina de pressão, existem carabinas de precisão. Outro dia um grande atirador aí, se eu não me engano Lucas Marcial, depois eu vou ver direitinho, ele conseguiu a proeza de atingir um balão, uma bexiga, a 500 metros de distância praticamente. Foi 495, 494 metros. Com luneta apropriada, tal, o tiro esportivo é algo muito interessante. Bom, pneumática não é o assunto. Isso aqui, vai para a caixa. Esse pequeno circuito eletrônico aqui, ele faz uma função lógica. E se eu não estiver equivocado, ó, ele tem a entrada 24 VCC aqui. Se eu não estiver equivocado, ele tem um circuitinho em que você reproduz uma função de porta lógica. E aí ele tem o relézinho de saída dele, né? O relé de saída dele. Mas depois eu vou analisar direitinho, porque com esse código aqui, ó, C405 392 Conexel, talvez tenha alguma informação. Faz muito tempo que eu tenho, mas a função é muito simples. Se eu não estiver enganado, é uma porta lógica AND, mas faz tempo, eu não lembro. Isso aqui é um display de um Delta que eu instalei. Eu também não queria quem viesse depois de mim um inversor Delta. Mexesse no inversor, tirasse o inversor fora dos parâmetros originais ou bagunçasse o inversor. Então, como eu comprei o material, fui eu que fiz a instalação, eu fiz pacote fechado, fiquei com o display para mim, porque fui eu que paguei por ele. Tá? Vai para a caixa. Aqui nós temos um contador Onron, tá? Ele tem todo um teclado aqui para você fazer uma programação. Tem aqui os dados dele, é material que veio num lote que eu comprei. Não sei se está funcionando, mas ele tem bastante recurso. Ele tem um relé aqui de saída OUT2 de 3 A, ele tem um relé de saída OUT1 de 3 A também, guardadas as proporções aí de você não ultrapassar 250 VAC. A alimentação é 24 VDC, né? Tá aqui no 11. Ele tem um reset, ele tem um CP1, CP2, né? Contador 1, contador 2. Então você consegue o source, perdão, a alimentação eu me equivoquei. A alimentação é 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz, made in Japão. Quer dizer, são 2 em 1, 2 contadores em 1, com 2 relés também correspondentes. Vai para a caixa, mas para o lado das que serão vistas primeiro. Aqui é um Digimac, tá? Eu vou ter que testar onde tem a trifásico, eu não tenho trifásico aqui. O que esse relé faz? Ele é um relé que ele trabalha da seguinte forma. Ele é um protetor à falta de fase. Ele é um detector de fase. E pode ser um detector de sequência de fase também. Então você põe RST, se alguém alterar as sequências de fase, ele atua, ou se faltar uma fase, ele atua. Atua para proteger o circuito trifásico. Vai para a caixa, fica no lado dos que serão vistos primeiro. Eu estava falando de armas de pressão, isso aqui é um cano de uma Fiona, que eu pretendo customizar. Ela é o calibre 5,5, tá?
Ela já está com o bloco, eu comprei o cano com o bloco. Eu tenho autorização legal para manusear armas de pressão até 5,5, até 6 milímetros, que é permitido por lei, de fabricar e de vender também, dentro das minhas quinais da minha empresa, eu também faço. E nas horas vagas eu gosto de mexer com isso. Não tenho feito isso profissionalmente, mas já ajudei alguns amigos com problemas. Então deixa eu guardar o meu cano de Fiona aqui na caixa também, porque eu ainda tenho que produzir válvula disparadora, fabricar, eu vou depender do torneiro meu amigo, de algumas pecinhas. Eu pretendo fazer uma custom, né, bem bonitinha para mim, para o meu uso. Vamos lá. Sense. Sense é uma marca nacional. Aqui nós já vemos que tem 2 relés de saída, um terra, um VAC. E aqui J1, J2, J1, J2, sensor. O que está escrito aqui, ó? Que eu tenho sensor 1, sensor 2, relé 1, relé 2. Aí eu posso ter jumpers, né? 2 e 3, 7 e 8, 3 e 4, 6 e 7. Monitoração de quebra de fio se usa um contato mecânico, só é possível se um resistor de 10 kΩ for conectado em paralelo com o contato no campo junto ao contato. Modo A, R e RS, relé de saída. Então você escolhe o modo desacionado, A energizado, R desenergizado, etc, etc. Então aqui é a minha tabela verdade, a minha table, né? Minha tabela verdade. Então o tipo de sensor tá me parecendo a simbologia de um sensor Namur, e Namur, ó, tá aqui, ó. KMV 122, amplificador duplo para sensor Namur. Vai para a caixa para os que vão ser vistos primeiro. Isso aqui é mosca branca dos olhos azuis. Quem tem um desse precisa, só serve um desse no lugar, né? Então tem que modificar a ligação, modificar o circuito. Aqui nós temos um PPNF, ajuste, RST, normal aberto, comum, normal fechado, fechado sem neutro, aberto com neutro, o jumper que vai aqui, tá? Mais alguma informação complementar? Não, tá sem selo, mas é também um protetor de falta de fase. Vai para a caixa porque eu preciso de uma tensão trifásica para testá-lo. E outra coisa, como ele tem o ajuste, ele também deve ser de sub ou sobre tensão. Ou ele é sub ou ele é sobre tensão. Depois eu descubro aí, via internet, quem ele é. Aqui eu tenho um caso semelhante de um display de inversor VEG, tá? Se eu não tiver equivocado, de um VEG 500, ou deixa eu ver aqui se dá alguma informação. Módulo de interface SSW07, deve ser pode ser de um FW08, pode ser de um outro. Depois eu descubro pelos códigos, vai para a caixa, para as prioridades. Aqui nós temos um HW7000 da Coel, né? Vamos ver para que serve esse cara. Ele tem OUT 1, OUT 2, OUT 3 e OUT 4. Pô, 4 saídas? Tem que dar uma limpezinha aqui, ó. Tá vendo como tá sujo? Isso veio num lote. Então vou ver quem é quem, o que é o que. Ele tem um sensor aqui que já dá para perceber. Tá? Supply, mas precisa de uma limpezinha, tem que ser feito com cuidado, senão acaba danificando o que está escrito aqui, e aí fica pior a emenda do que o soneto, né?
vai para a caixa nas prioridades. Isso é interessante. Bom, aqui vamos separar uns camaradinhas aqui, uns aparelhos que são de tipologia parecida. Por que eu estou falando que eles são de tipologia parecida? Porque eles são... Esse aqui também, deixa eu ver... Me parece que sim. Tá. Relés de segurança. Quando você vai fazer uma automação e exige-se uma norma de segurança, quem vai fazer a verificação do painel, quem vai homologar, quem vai inspecionar, ele vai observar se você utilizou componentes homologados para a segurança. Por exemplo, uma máquina que prensa não sei quantas toneladas e tem uma ação manual que precisa ser feita de retirada de uma peça e de maneira nenhuma ela pode prensar quando o braço do operador estiver dentro retirando a peça. Então é toda uma exigência de barreiras de luz, de fotocélulas, de relés de segurança para se atingir o nível mínimo de segurança necessário para que não aconteça um acidente. Então isso aqui vai para as prioridades. Prioridades. Vem para cá. Vem para cá. As prioridades estão se tornando muitas, né? Mas aí você vai elegendo. Do verbo elegir, né? Você não elege o prefeito, o vereador, nós estamos em campanha política aí, hein? Dizem que Mairiporã, o Aladim é fortíssimo candidato à reeleição. E eu estou apoiando porque eu vi ele fazer alguma coisa, mas a política deixa para depois. Vamos lá. Isso aqui é um pequeno PLC, tá? Vai para sucata. Não me interessa. Já vou até abrir aqui para vocês verem o PLC por dentro. Tá vendo esses LEDs aqui da entrada? Vocês podem observar que lá dentro do PLC tem componentes SMD, tá? Então aqui o LED participa desses pequenos CIs aqui de 4 pinos, estão observando? Que são os acopladores óticos da entrada. Então, para quem nunca viu um PLC por dentro, esses relés são os relés de saída. Então, esse é um PLC com acoplador ótico na entrada e relé de saída, da Zontec. Deve ser Ding-Ling, né? Tudo indica que ele seja Ding-Ling. Vai para sucata. Vai para sucata. Ainda mais que ele está com LED de erro aceso. PLC, quando está com LED de erro aceso, já vai para sucata. Eu nem perco tanto. Bom, esse Telemecanique valeria muito se eu tivesse programação, cabo, etc, etc. Não me é economicamente viável recuperar esse Telemecanique. Vai para sucata. Aproveitar o que der para aproveitar e o que não der para aproveitar. Isso aqui, tecladinho alfanumérico, ultrapassado, ninguém mais usa. Hoje em dia tudo IHM, né? Ou HMI, como queiram, interface homem-máquina, né? E esse aqui também é um outro caso, tá? Isso aqui deve ter vindo de uma extrusora ou de uma injetora, tá vendo? Ó, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. Então nós temos o tecladinho aqui. Isso aqui provavelmente veio de uma injetora ou de uma extrusora com 6 zonas de aquecimento. Vai para sucata para quando puder.
Aqui nós temos um Siemens de 0 a 30 segundos, é um temporizadorzinho barato. Hoje em dia você tem competidores aí no mercado bem em conta, então isso aqui fica para um teste, se estiver funcionando, talvez use aí num painel de alguém que precisa e você dá para o cliente no meio do pacote, custo mínimo, né? Às vezes tem máquina que não compensa gastar muito, o cliente precisa de um preço bom. Aí você usa o material, não dá garantia também, né? Já explica o que está a coisa corretamente, né? Ninguém vai comprar filé mignon e achar que vai pagar preço de carne moída, né? Se o camarada quer pagar preço de carne moída, ele vai ter que levar carne moída. Se for de primeira, tudo bem, se for de segunda, também. Tudo vale o quanto pesa, né? Aqui nós temos um Sense, um amplificador de sensor da Sense. Também é aquele caso, né? 2 Namur, tá? Vem aqui para as prioridades, porque isso aqui é mais vendável. Nós temos aqui um outro Sense também. Esse aqui, você já percebe que ele tem 3 entradas e uma saída. NPN, PNP e Namur. Não é que ele tem 3 entradas, ele tem 3 formas de você ligar a entrada. Ou você liga NPN, ou PNP, ou Namur. Então ele serve para 3 tipos de sensores diferentes, torna ele versátil, vai para as prioridades e deve ser... Não é nada muito caro, mas serve para vender. Depois de limpo, revisado. Os produtos que eu vendo no Mercado Livre, eu vendo como usado sem garantia. Eu testo em bancada. Quiser comprar, compra. Não quiser comprar, se um dia eu partir dessa terra antes de Jesus voltar, eu deixo instruções para jogar tudo no meio do concreto. Ou então doar, né? Doar para alguma escola técnica. Aqui nós temos um Coel, tá? 440 volts RST. Já é um detetor de sub, sobre e falta de fase. Subtensão, sobretensão, falta de fase, com calibragem aqui, ó, via trimpote. Para você calibrar de 380 a 420 e de 460 a 500. Você calibra tanto a sub como a sobre. O tempo de inibição, ou seja, o tempo que vai demorar para atuar em alguma das condições que ele deve atuar, o delay, o atraso na atuação, né? Então, isso aí a gente deduz, né, que seja assim. Então, aqui está aqui, ó, as indicações técnicas dele. Indústria brasileira, Coel, muito boa marca, diga-se de passagem. Nós temos aqui o número 05. Nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril. Abril de 05. Aí provavelmente abril de 2005, tá? Ele é um PVD 3F, ele é 60 Hz, ele tem um relé SPDT e o ajuste, a simetria de 0,5 a 15%, esterese de 0,1 a 20%. Esterese, aqui ele não marca com pintinha vermelha, né? A assimetria e a esterese. Depois nós vamos discutir o que é assimetria, o que é esterese, tá? Mas é um aparelho de excelente qualidade para quem tem 440 volts. Aí é a indústria pesada. Vai para revisão também é um aparelho bem específico. Aqui nós temos um outro Sense, tá? KMV 122/220 VAC. Isso aqui veio no lote também. Sensor 1, sensor 2, para sensor Namur. Esse é para sensor Namur, que é aquele sensor série, né? 2 fiozinhos, né? E
Ele tem 2 saídas, 2 sensores, 2 saídas. Muito bem. Vai aqui para as prioridades. Esse aqui é um TOLS. Esse TOLS é muito interessante. Ele tem S1, S2, S3. Ele tem 3 saídas num aparelho só. Esse TOLS está sem as características aqui, o desenho, mas mais ou menos pelo tipo dele, a TOLS tem um bom banco de dados aí na internet. Ele é um TDL, temporizador. Então eu vou conseguir marcar 3 times diferentes dele e eu vou ter que descobrir o que é de 1 a 12 aqui, né? Mas tudo bem, é interessante, vai para prioridade pelas características de ser 3 temporizadores. Bom, esse aqui é bem específico. Incotermic Limitada. Essa empresa talvez não sei se existe ainda, mas está aqui, ó, ventila, tá vendo escrito aqui, ventila, tal. Isso aqui deve ter vindo de alguma caldeira. Isso aqui tem cara de ser de caldeira. Queimatec, ó. Queimatec, queimadores. Queimadores usam em caldeiras e utilizam em partidas de queimadores a gás para produção de vapor também. Então tem tudo a ver com caldeira, produção de vapor. Pelo código, vou ver se consigo alguma informação na internet, né? Você vê que não tem um desenho, mas tem alguma coisa aqui, ó. Programação de combustão, modelo. Então ele trabalha, programador de combustão. Ele é um programador de combustão no modelo tal. Ele tem um ajuste aqui, né, do ventila. E basicamente isso aqui é o seguinte, pessoal. Eu tenho um cliente que eu ajudei a pôr um facão eletrônico. Eu fiz o painel do facão eletrônico. E esse cliente tem uma caldeira e eu também dei um talento uma vez que precisou, né, numa emergência aí no painel da caldeira. O programador de combustão, ele tem sensor de chama. O que acontece? Você tem uma baixa pressão de gás que inicia o processo de chama através da ignição. Se não houver presença de chama, não pode abrir a alta pressão. Porque você imagina que eu não tenha a ignição, entra a baixa pressão, solta gás. Entra a alta pressão, solta muito gás e depois da ignição, explode a fábrica, o quarteirão, metade do quarteirão, né? Então é um assunto sério essa coisa de você lidar com produtos que trabalham com gás. O gás é altamente explosivo, né? Explosivo, tanto o gás GLP, né, quanto em automóveis, o GNV, né, você vê que ele movimenta o motor do carro. O motor é a explosão. Mas o que ocorre? Você tem o sensor de chama. E geralmente você tem 2 sensores de chama trabalhando com dupla seguridade. Se não detectar chama no tempo determinado, que é o tempo da abertura da baixa pressão e ignição, aborta, o sistema aborta e o alarme toca, porque você teve presença de gás, mas não teve ignição e não teve chama. Não pode ter alta pressão, porque se acontecer uma disfunção técnica, um mau funcionamento e você tiver ignição depois da alta pressão, ocorrerá uma grande explosão. E quando eu falo grande, eu falo mesmo. Eu já trabalhei em indústria com queimadores a gás, com fornos a gás, que derretia bronze, né? Forno a indução, que derretia bronze também. Você não poderia deixar cair uma arruela fria dentro do forno a indução, que explodiria bronze derretido para o alto, através de um choque térmico.
entendeu? Você não pode dar choque térmico no metal derretido dentro de um forno de indução. E outra coisa, nós tínhamos sacos e sacos de carvão coque mineral e vários maçaricos a acetileno prontos para que, se houvesse uma falta de energia elétrica, nós tínhamos que manter a boca do forno aquecida e o bronze derretido em estado líquido, em estado liquefeito, derretido. Porque se o bronze endurecesse dentro do forno, você perde o forno. Então, o que acontece com o forno a indução? Os tubos por onde o bronze passa formam o primário e o secundário da transformação da alta tensão em alta corrente. Ou seja, da tensão maior com corrente baixa em uma tensão menor com corrente alta, formando um campo indutivo que gera o aquecimento e o derretimento do bronze. Quando você parte o forno e derrete o bronze, você nunca mais pode deixar o bronze endurecer de novo. O bronze tem que ficar sempre derretido. Se você perder um forno de autoindução, eu não sei quanto custa hoje, mas na época, se isso acontecesse, seria provável que toda a equipe de manutenção iria para o olho da rua, né? Perder um forno de indução numa indústria é perder um capital muito grande e de difícil substituição. Porque você não vai encontrar um forno de indução de hoje para amanhã para colocar de volta na produção. Eu não sei como está esse segmento hoje, mas eu já trabalhei nesse segmento também. Bom, continuando aqui. Aqui nós temos algo que parece um inversor de frequência, mas só parece, não é? É um soft start, tá vendo? Ele é um soft start da Siemens. O que esse camaradinha faz, esse cidadão faz? 2 fases ele controla a frequência e uma fase vai direto. Então controla 2, vai uma. E ele controla a velocidade controlando apenas 2 fases. Eu não gosto muito de soft start não, para falar a verdade. Não acho um bom negócio. Eu prefiro inversor de frequência. Ela é mais barato, mas vou limpar e pôr à venda, porque tem quem gosta, tem quem compra. Mas eu particularmente não gosto, não aconselho, não compro soft start. Prefiro inversor de frequência com todos os recursos que o inversor tem. Muitos recursos, aliás, hoje em dia. Bom, aqui nós temos um on-on, que eu ainda não sei o que é, o que nós temos relé. Ó, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 41, 42. Vamos aproveitar para falar disso. Em comandos elétricos, nas normas mais atuais, terminou em 3 e 4 é aberto. Terminou em 1 e 2 é fechado, tá? Normal aberto, normal fechado. K1, K2. Power K1, Power K2. Então está me dizendo aqui 2 relés. Vamos verificar aqui. Tem desenho? Tem desenho. Nós temos aqui um ACDC, uma entrada 1 a 2. Aqui ele diz para mim que contato em 250 volts equivale a 5 amperes, em 30 VDC a 5 amperes. Contato em 240 volts, 2 amperes, 224 volts, 1 ampere, na categoria AC1, DC1, AC15, DC13. Na categoria resistiva é 5 amperes, tá? Aí tem as categorias, aí tem uma tabela grande de categorias elétricas, né? Aí nós descobrimos aqui onde está o relé. Tá aqui, ó, é um relé, um circuito de controle AB, PE, T21, T23, T22, Made in Japan, A1 e A2. A1 e A2 é alimentação. De 10 a 240 VAC. Relay Unit.
Safety Relay Unit. É unidade relé de segurança. Uma unidade relé de segurança. Então, um relé de segurança, tá? Da Onron. Nós temos 2 modelos iguais. Vai na lista de prioridades. Aqui eu vou tapar o nome do fabricante, mas esse aqui é um aparelho que eu costumo utilizar, que ele utiliza um encoder para medir velocidade. E eu tapei o nome do fabricante porque é interesse meu. Mas como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: você tem um encoder gerando pulsos, ele vai fazer a leitura dos pulsos e vai apresentar um relé de mínima e um relé de máxima que é programável. Então eu programo um relé para se chegar a uma mínima velocidade, esse relé atua. E um relé eu programo para uma máxima velocidade e o relé atua. Isso aqui é um Contemp, também é uma marca bem conhecida, que já foi bem prestigiada ou é bem prestigiada até hoje. Nós temos aqui uma entrada sensor aqui PT100, tá? Entre 7 e 8, que é um coeficiente positivo de temperatura. Significa o quê? Significa que quanto maior a temperatura, maior a leitura. Temos 2 relés aqui, o AL1 e o AL2, né? Nós temos o comum do AL1 é 1, a saída é o 2, o comum do AL2 é o 3, a saída é o 4. Power ACDC 5 e 6, ele aceita a CDC de 85 a 265 volts. É um parrudo, é um gigante, um pequeno gigante. Eu posso trabalhar de 85 VAC ou VDC até 265 VAC ou VDC. É um gigante. E aqui nós temos um output, né, que vocês percebem aqui, ó, menos mais C comum e a potencial em volts, o 12. O que eu estou vendo aqui? Que ele é uma saída transistor. Uma saída transistor. Então, o que eu faço? Se eu quiser um relé, eu tenho que colocar um relé na saída desse transistor, fazer uma configuração com um snubber, né? Depois, um dia, a gente vai conversar sobre isso. Aqui nós temos um Altronic, uma fotocélula infravermelho, um amplificador para fotocélula infravermelho, também com base de 8 pinos, tá? Tem algum desenho mais? Não. Foi retirado um selo que tinha aqui do lado, mas eu sei que ele depende de um emissor e de um receptor que eu mesmo posso fabricar. Mas isso vai para o depois, porque já que tem que fabricar alguma coisa para isso, vai para o depois. Isso aqui é um sensor de luz, um italiano. Ele foi feito originalmente para trabalhar, aqui ó, tá vendo? Com LDR, uma fotoresistência. O que é um LDR? É um resistor diferencial de luz, tá? Então, esse resistor diferencial de luz, esse LDR, que existe à venda ainda no mercado, não vou dar maiores detalhes do aparelho, porque ele vai para a caixinha, ele varia a resistividade em função da luz que incide sobre ele. Isso é usado para acender lâmpadas noturnas. Hoje tem coisa muito melhor, muito mais atualizada no mercado, né? Inclusive com célula fotovoltaica, alimentação por placa solar. Então, bom, aqui nós temos um 0 a 100, né? 0 a 100, percentual 10 a 100, percentual 10 a 100. E o que vem a ser isso aqui? Isso aqui vem a ser um camarada que foi fabricado em 1998,
em abril, janeiro, fevereiro, março, abril. Não sei o que significa esse A, não. Provavelmente é o abril, não é o abril, não. Mas é de 1988. Aí já tem uma certa idade. Alimentação 220 VCA. Ele é um PD, modelo PD. E ele é percentual. Isso aqui, gente, é para a gente conseguir uma espécie de flip-flop, tá? Ou seja, eu consigo um pulso de tempo fechado, um pulso de tempo aberto e escolho qual a banda que eu quero, qual a largura que eu quero de pulso, dentro dos limites do temporizador. Eu escolho o tempo que eu quero o contato fechado e o tempo que eu quero ele aberto. Isso já salvou um equipamento uma vez aí outro dia, deu problema numa eletrônica, eu precisei, comprei um novo, eu tinha esse daqui, mas isso aqui não estava pronto o uso. E eu substituí uma eletrônica numa Roland Favorite, tá? Que faz a vibração do pó de um pulverizador. Eu substituí a eletrônica usando a eletrônica de um flip-flop, temporizador flip-flop, né? Que é um temporizador em 2 tempos. Esse aqui é aquele caso que vai precisar de uma limpeza. Depois eu vou fazer os testes, teoricamente está funcionando. Esse aqui eu montei para uma dobradeira. Montei com contador 1, contador 2, que era para fazer o quê? Qual que é a função do contador 1, contador 2? Um contador é o contador de total. Quanto se produziu até agora? Não resetável. O outro contador, um contador de lote, resetável. Então, a cada lote se produz um pulso. Para quê? Para que uma solenoide faça dê uma batidinha e aquela determinada folha que chegou na contagem, ela vai sair na esteira um pouquinho inclinada. O operador que está fazendo o recolhe do material, ele recolhe na folha inclinada, ele sabe que tem 20 ou 50 ou 100 unidades ali. E ele já separa por lote. Foi para isso que isso daqui foi fabricado, tá? Aqui é um teste de bobina e tal. Depois eu preciso dar uma revisada, porque esse aparelho eu fabriquei outro para o cliente, porque esse aqui apresentou um problema. Ele apresentou um atraso no pulso. Contava -1 no lote. Todo lote ele contava faltando 1. E aí não dava certo, né? Aí eu fiz outro para depois ver um momento que eu... Porque pode ser problema de programação, parametrização do TOLS, pode ser problema no TOLS. Aqui nós temos um Jumo. Tá vendo aqui graus Celsius? 0 a... Ele pula de 100 em 100, né? 0 a 900 graus. Pelo menos é o que está escrito ali. O sensor aqui... Vamos ver se eu descubro... Ah, sim, tá aqui. Ele me diz aqui que ele, ó, tá vendo? Tá escrito aqui, eu vou ler o que tá escrito. Que ele é 0 a 900 graus, níquel cromo, níquel. Ou seja, ele é tipo K. Por que é importante observar isso? Porque se eu colocar um termopar tipo J, não vai funcionar direito, vai dar BO. Então, quando for tipo K, você usa termopar tipo K. Quando for PT100, você usa PT100. Quando for NT100, você usa NTC. Use o que o fabricante determina para ser usado. Aí dá certo. Costuma dar certo, né? Obedecer o fabricante,
o manual. Então é níquel cromo, níquel. Ele é um tipo K. É um pirômetro, tá? Vai medir temperatura, atuar, você programa. E esse aqui, ó, Oriental Motor. Ah, meu Deus do céu, essa porcaria tá aqui ainda. Não, desculpa, eu não vou chamar de porcaria, não. Ele é um base de relé 11 pinos. Mas isso aqui é usado para 90 watts, para um motor de 90 watts. Olha o tamanho do motorzinho, acho que é de... Podia ser usado em cadeira de dentista, né? 90 watts, meu Deus. O source é 24 volts, 0,06 ampere de alimentação, ou 110, 100 a 115 volts, 2, o motor pode ser 100 a 115 volts, 50 a 60 Hz, 2,1 ampere, mas no máximo 90 watts. Quer dizer que é meio incoerente, né? A corrente com... Brake corrente de frenagem, 11,1 ampere por no máximo 0,4 segundos. 200 a 230 volts muda a referência. Brake corrente, 5,2 ampere, no máximo 0,4 segundos. Corrente de frenagem não, acho que é corrente de ruptura. Deve estar sendo, o brake aqui deve estar sendo utilizado como ruptura, porque não tem o C antes do K, né? Não é brake com CK, é brake só tem o K, ó. Não tem o CK, né? Deve ser ruptura, a tradução. Tem que pegar coisa... É Singapura, olha, Singapura. Pegar coisa que foi traduzida de uma língua oriental para o inglês, nem sempre é a mesma coisa que você pegar um produto que foi traduzido do alemão para o inglês ou que já veio do inglês nativo, né? Você precisa ter um pouco de jogo de cintura para interpretar a linguagem técnica. Na verdade, isso aqui... e ele tem um seletor aqui, ó, de 1 a 40 watts, de 60 a 90 watts, tá? Como é que funciona esse carinha? Ele é uma espécie de dimer para um pequeno motor de corrente alternada. Mas é o motor certo para ele, não é qualquer motor, tá? Não é qualquer motor de corrente alternada que vai funcionar com ele. Tem que ser o ding-ling também. O zing-ding, né? Porque é Singapura, então ding-ling é quando é chinês, né? Singapura, vamos falar que é zing... Ding-zing, zing-ling. Ding-ling, zing. Singapura, gente. Meu Deus. Só Deus para ter misericórdia mesmo. Sprecher Show. Olha que nome. Sprecher Show. É o Sprecher mais Show, né? Eles se juntaram, fizeram uma empresa. Tem alguma coisa que me ajude? Não tem nada que me ajude lá fora. Mas eu tenho um A e tenho um B. Quando eu tenho A e B, eu sei que é a bobina. E aqui está a bobina A e B. Z1 e Z2 seria um potenciômetro ligado como resistor variável, mas ele está jampeado aqui, ó, tá vendo? Então não tem o resistor variável, está jampeado. E ele tem uma escala de 0 a 10. E ele tem uma coisa muito importante para mim aqui, que é essa simbologia. Tá vendo? 15, 16, 18, 25, 26, 28. Nesse caso, 15 é comum, 16 é normal fechado, 18 aberto. 15 comum, 26 normal fechado, 28 aberto. E esse tracinho aqui, parecendo uma setinha, ele fala tudo para mim. Ele fala para mim que isso aqui é um temporizador. Ele fala para mim que esse temporizador é na desenergização. Ele não é na energização, ou seja, quando você ligar o aparelho, o relé atua. Quando você desligar o aparelho, vai contar-se um tempo e depois desse tempo pré-determinado aqui, que vai de meio a 10 segundos, tá vendo? Meio, 0,5 a 10 segundos.
aí o relé vai desatuar, o relé vai desligar. Então, há uma diferença entre temporizador na desenergização e temporizador na energização. Deu muito tempo, mas deu conteúdo. Quem não quiser conteúdo, não assiste o vídeo. Um abraço.